Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um conto de H.P. Lovecraft. Espero que gostem e acompanhem comigo essa história. Além das Muralhas do Sono. Tenho frequentemente me perguntado se a maioria da humanidade alguma vez se detém para refletir sobre o significado ocasionalmente titânico dos sonhos e do mundo obscuro que lhe é próprio. Embora a maior parte de nossas visões noturnas não seja talvez mais tênues e fantásticos reflexos de nossa vivência em vigília, ao contrário de Freud e seu simbolismo pueril, resta algo cujo caráter extraterreno e etéreo permite uma interpretação inusitada, cuja impressão inquietante e indistintamente excitante sugere possíveis vislumbres em uma esfera de existência mental não menos importante que a vida física, ainda que separada desta por uma barreira quase intransponível. A julgar por minha experiência, não posso duvidar que o homem, quando perde sua consciência terrena, de fato passa uma existência incorpórea de natureza muito diversa da vida que conhecemos, da qual apenas as mais tênues e mais distintas memórias permanecem depois do despertar. Podemos inferir grande parte dessas memórias fragmentadas e confusas, mas não provar. Podemos supor que na vida dos sonhos a matéria e a força vital, como a humanidade conhece essas coisas, não são necessariamente constantes. O tempo e o espaço não existem de modo como os compreendemos em nosso estado desperto. Algumas vezes acredito que essa vida menos material é nossa verdadeira vida e que nossa vã presença no globo terrestre é em si mesma um fenômeno secundário ou apenas virtual. Foi de uma fantasia juvenil cheia de especulações desse tipo que eu me levantei numa tarde de inverno de 1901, quando trouxeram para a instituição estatal de psiquiatria na qual eu trabalhava como médico residente, um homem cujo caso desde então tem me perseguido incessantemente. Seu nome, como consta nos registros, era Joe Slater, ou Slater, e sua aparência era aquela típica dos habitantes da região de Catskill Mountain. Um daqueles estrangeiros, descendentes repulsivos de uma família de camponeses da colônia primitiva, cujo isolamento de aproximadamente 3 séculos na solidez montanhosa de uma zona campestre praticamente isolada, fez com que decaíssem em um tipo de degeneração bárbara, em vez de avançar com seus confrades mais afortunadamente assentados em seu distrito consolidados. Entre esse povo desunido, que corresponde exatamente ao elemento decadente da escória branca, no sul, a lei e a moral não existem, e em geral sua condição mental provavelmente esteja abaixo daquela de qualquer outro grupo entre o povo nativo americano. Joe Slater, que veio para a instituição sob a tutela vigilante de 4 agentes da polícia estatal e foi definido como um caráter com alto grau de periculosidade, não apresentou, seguramente, evidências desse temperamento quando o vi pela primeira vez. Embora bem acima da estatura média e de compleição tanto musculosa, foi-lhe atribuída uma aparência absurda, de estupidez inofensiva pelo azul apagado e sonolento de seus olhos pequenos e insípidos, barba rala, amarelada, desleixada e nunca parada, e pela apatia que emanava de seu lábio inferior pastoso. Sua idade era ignorada, uma vez que entre seu grupo não existiam nem registros de família, nem laços familiares permanentes, mas pela calvície frontal e pela condição deteriorada de seus dentes, o cirurgião-chefe o qualificou como homem de aproximadamente 40 anos. Pelos documentos médicos e jurídicos, tomamos conhecimento de tudo que pudesse ser concluído de seu caso. Sempre pareceu esquisito aos olhos de seus primitivos confederados. Dormia habitualmente à noite mais do que um tempo usual, e depois de acordar falava sempre de coisas estranhas, de uma maneira tão bizarra que inspirava medo, até mesmo aos corações de um ralé sem imaginação. Não que seu modo de falar fosse todo incomum, pois ele nunca falava que não fosse pelo jargão corrompido de seu meio, mas no tom e teor de suas expressões havia uma turbulência tão misteriosa que ninguém podia ouvir sem apreensão. Ele próprio ficava em geral tão amedrontado e aturdido quanto seus ouvintes, e 1 hora depois de acordar esquecia tudo o que tinha falado, ou ao menos tudo o que tinha motivado a dizer o que tinha feito, retornando à normalidade bovina e à relativa afabilidade dos demais montanheses. À medida que Slater envelhecia, ao que tudo indicava, a frequência de sua aberração matinal tornava-se gradualmente mais intensa e violenta, até que 1 mês aproximadamente antes de sua vinda para a instituição, ocorreu a tragédia revoltante que motivou sua prisão pelas autoridades. Um dia, por volta do meio-dia,
O homem tinha despertado muito repentinamente, depois de um sono profundo originado de uma bebedeira de uísque, perto das 5 horas da tarde anterior, com lamentos tão horríveis e sinistros que fizeram muitos vizinhos correrem até sua choupana, uma pocilga imunda, onde ele morava com uma família tão indescritível quanto ele próprio. Precipitando-se na neve, arrojou os braços para cima e principiou uma série de saltos verticais no ar. No mesmo instante gritava sua determinação de alcançar uma grande choça, com luminosidade no teto, paredes e pisos, e a música estrondosa e estranha longe mais além. Como 2 homens de tamanho médio procuraram contê-lo, ele se debateu com uma força e fúria louca, gritando seu desejo e a necessidade de encontrar e matar um certo ser que brilha, e treme e ri. Finalmente, depois de derrubar momentaneamente um de seus detentores com um golpe inesperado, atirou-se sobre o outro com um transe demoníaco, sedento de sangue, guinchando diabolicamente que ele saltaria alto no ar e limparia o caminho de qualquer coisa que o detivesse. A família e os vizinhos fugiram em pânico. Quando o mais corajoso deles voltou, Slater tinha ido embora, deixando para trás uma coisa irreconhecível, semelhante a uma pasta que tinha sido um homem vivo há apenas 1 hora. Nenhum dos montanheses ousou persegui-lo e provavelmente teriam recebido com alegria a notícia que tivesse morrido de frio, mas muitas manhãs depois ouviram seus gritos vindos de uma ravina. Perceberam que de alguma forma ele conseguira sobreviver e que sua mudança dali, de um modo ou de outro, seria necessária. Então, arregimentou-se uma facção armada de busca, cujo propósito, qualquer que pudesse ter sido originalmente, mudou de rumo e transformou-se em um destacamento do xerife, depois que algum dos regimentos da cavalaria estatal, muito pouco popular, descobriu o grupo por acaso, interrogou os perseguidores e finalmente se juntou a eles. No 3º dia, encontraram Slater inconsciente na cavidade de uma árvore e o levaram para o distrito policial mais próximo, onde os psiquiatras de Albany o examinaram, logo que ele recuperou a consciência. Ele lhes contou uma fábula estúpida. Disse que em uma tarde perto do anoitecer tinha ido dormir depois de beber muito. Tinha acordado para se descobrir na neve, com as mãos ensanguentadas diante de uma choupana e a seus pés o corpo dilacerado de seu vizinho, Peter Slater. Horrorizado, retirou-se para uma floresta numa tentativa incerta de escapar da visão de um crime que ele teria cometido. Parecia não ter mais nada além disso, nem o interrogatório especializado de seus interrogadores conseguiu extrair um único fato adicional. Naquela noite, Slater dormiu tranquilamente e na manhã seguinte não acordou com nenhum traço estranho, salvo certas mudanças na expressão. Dr. Bernard, que tinha cuidado do paciente, julgou ter notado nos olhos azuis apagados certo lampejo peculiar e nos lábios flácidos uma construção quase imperceptível, parecia uma determinação inteligente. Mas quando questionado, Slater retornou à sua vacuidade, costumeira de montanhês, e apenas repetiu o que dissera no dia precedente. Na 3ª manhã aconteceu o primeiro dos ataques mentais do homem. Depois de alguns indícios de sono intranquilo, irrompeu num furor tão forte que foram necessários esforços combinados de 4 homens para contê-lo numa camisa de força. Os alienistas ouviram atentos às suas palavras, uma vez que as histórias sugestivas, principalmente conflitantes e incoerentes, de sua família e vizinhos, despertou-lhes em alto grau a curiosidade. Slater delirou por mais de 15 minutos, tagarelando em seu dialeto rústico sobre grandes palácios de luz, oceanos de espaço, música desconhecida, montanhas e vales sombrios. Acima de tudo, insistiu sobre uma misteriosa entidade em chamas que sacolejava e ria e zombava dele. Essa imensa e indefinida personalidade parecia ter feito a ele uma injúria terrível, e matá-la em vingança triunfante era seu desejo supremo. Para fazê-lo, ele disse, voaria nos abismos vazios, destroçando todo obstáculo que se interpusesse em seu caminho. Assim discorria, quando bruscamente interrompeu seu discurso. O ímpeto de fúria extinguiu-se de seus olhos, e olhando, estupidificado, para seus interrogadores, perguntou por que estava amarrado. Dr. Bernard desatou as amarras de couro e não voltou a atá-las até a noite, quando conseguiu persuadir Slater a vesti-la por vontade própria para seu próprio bem. O homem agora admitia que algumas vezes falava de modo estranho, embora não soubesse a razão disso. Mais 2 ataques se sucederam no decorrer de uma semana, mas dessa vez os médicos pouco aprenderam. Conjecturaram demoradamente sobre a origem das visões de Slater,
pois uma vez que ele não sabia ler nem escrever e aparentemente nunca tinha ouvido lendas ou contos de fada, suas fantasias suntuosas resultavam completamente inexplicáveis. Estava principalmente assentado que não podia originar-se de nenhum mito ou fábula, já que infelizmente o lunático se expressava apenas em seu próprio estilo. Ele delirava sobre as coisas que não compreendia e não podia explicar, coisas que afirmava ter vivido, mas que não podia conhecer por meio de nenhuma narrativa regular ou coerente. Os alienistas logo concordaram que os sonhos anormais eram a origem do transtorno, sonhos tão nítidos que podiam dominar completamente por um lapso de tempo a mente desperta desse homem, essencialmente inferior. Com a devida formalidade, Slater foi levado a juízo por homicídio, inocentado por insanidade e confinado na instituição na qual eu ocupava um cargo muito humilde. Disse que sou um investigador da vida onírica, e deste fato pode-se julgar o zelo com que me dediquei a estudar esse novo paciente. Tão logo apurei integralmente os fatos que envolviam o doente. Ele parecia perceber minha afabilidade, nascida sem dúvida do interesse que eu não conseguia esconder e da maneira bondosa como o interroguei. Não que ele alguma vez me reconhecesse durante seus ataques, os quais me deixavam sem fôlego diante de sua caótica, porém cósmica, imagem verbal, mas me reconhecia em suas horas de tranquilidade, quando ficava sentado perto de sua janela gradeada, trançando cestas de palha e salgueiro, talvez ansiando por sua liberdade montanhesa, de que não pode mais desfrutar. Sua família nunca o visitava. Provavelmente estivessem adotado um chefe de família provisório, de acordo com os costumes desses montanheses degradados. Comecei, pouco a pouco, a experimentar um assombro esmagador diante da concepção fantástica e insana de Joe Slater. O homem em si mesmo era lastivavelmente inferior, tanto em sua condição mental como em seu linguajar, mas sua visão titânica e impetuosa, embora descrita com um palavreado desconexo e bárbaro, apresentava seguramente noções que apenas o intelecto superior, ou mesmo excepcional, podia conceber. Como sempre, me perguntei, podia a imaginação apática de um degenerado de Catskill conjurar visões que demonstravam haver nele centelha latente do gênio? Como podia um bronco rústico obter tamanha ideia daqueles reinos e espaços irradiantes de esplendor celestial sobre o qual Slater falava bombasticamente em delírio furioso? Cada vez mais inclinava-me a acreditar que na deplorável personalidade que se encolhia de medo diante de mim alojava-se o núcleo da perturbação, de alguma coisa fora do alcance de minha compreensão, alguma coisa infinitamente superior à compreensão de meus colegas mais experientes, cientistas, médicos, porém menos imaginativos. E contudo não pude extrair do homem nada definitivo. O resultado de toda a minha investigação apontou que em uma espécie de vida onírica semi-incorpórea, Slater vagava ou flutuava entre vales prodigiosos e resplandecentes, prados, jardins, cidades e palácios de luz, em uma região ilimitada e desconhecida do ser humano, que ali ele não era um camponês ou um degenerado, mas uma criatura de importância e vida ativa, que se movia altivo e de forma dominante, detido apenas por um inimigo mortal, que parecia um ser de estrutura perceptível, ainda que etérea, e que não se apresentava em forma humana, uma vez que Slater se referia a ele apenas como a coisa, nunca como um homem ou qualquer outra entidade. Essa coisa tinha lhe causado algum mal terrível, mas não declarado, no qual o maníaco, se maníaco era, ansiava vingar-se. Pela forma como Slater aludia a seu procedimento, julguei que ele, a coisa luminosa, se encontravam em condições idênticas, que em sua existência onírica ele próprio era uma coisa luminosa, da mesma linhagem de seu inimigo. Essa impressão se confirmava com suas referências frequentes a voar através do espaço e destruir tudo o que impedisse seu avanço. Todavia, essas concepções eram formuladas com palavras rústicas, completamente inadequadas para comunicá-las, como uma circunstância que levou à conclusão de que, se existe efetivamente um mundo onírico real, a linguagem oral não é adequada como meio de transmitir a sua forma. Estaria a alma habitante desse corpo inferior debatendo-se desesperadamente em sonho para falar coisas que a língua comum e embotada de obscuridade não pode expressar? Estaria eu frente a frente com emancipações intelectuais que pudessem explicar o mistério, se eu fosse capaz, ao menos, de percebê-las e interpretá-las? Não falei aos médicos mais antigos dessas coisas, pois pessoas de meia idade são céticas, cínicas
e propensas a não aceitarem ideias novas. Além disso, o diretor da instituição tinha nos últimos tempos me advertido, como seu estilo paternal, que eu estava trabalhando excessivamente, que minha mente precisava de descanso. Acreditei por um tempo que o pensamento humano consiste basicamente de impulso atômico e molecular, convertido em ondas etéreas de energia radiante como calor, luz e eletricidade. Essa crença me levou muito cedo a contemplar a possibilidade de comunicação telepática ou mental por meio de mecanismos sutis, e em meu tempo de universidade elaborei um sistema de aparelhos para emissão e recepção de algum modo similar ao dispositivo obsoleto empregado na telegrafia sem fio daquele período incipiente anterior ao rádio. Testei-o com uma colega de estudos, mas sem resultado, encaixotei-os imediatamente junto com outras bugigangas científicas para uma possível utilidade futura. Naquele instante, em meu desejo intenso de sondar a vida onírica de Joe Slater, voltei a esse aparelho. Passei muitos dias consertando para pôr em funcionamento. Quando ficasse perfeito, não perderia a oportunidade de testá-lo. A cada erupção furiosa de Slater, eu ajustaria o transmissor em sua testa e o receptor em minha própria. Faria constantemente ajustes delicados para diferentes e hipotéticos comprimentos de onda da energia intelectual. Tinha apenas escassas noções de como a forma do pensamento se transmitia com êxito. Provocaria uma resposta inteligente em meu cérebro, mas me parecia certo que eu poderia descobri-las e interpretá-las. Portanto, continuei minhas experiências, embora não informasse a ninguém sobre sua natureza. Foi em 21 de fevereiro de 1901 que tudo finalmente aconteceu. Quando volto atrás no tempo, percebo como parece real, e algumas vezes quase me pergunto se o velho Dr. Fenton não estava certo quando atribuiu tudo à minha imaginação excitada. Recordo-me que ele ouvia meu relato com grande bondade e paciência, mas depois me deu um calmante e me providenciou férias de meio de ano, para as quais parti na semana seguinte. Naquela noite fatídica, eu estava freneticamente inquieto e perturbado, pois a despeito do cuidado excelente que tinha recebido, Joe Slater estava inequivocadamente morrendo. Talvez fosse a liberdade montanhesa que lhe faltasse, ou talvez a desordem em seu cérebro tivesse aumentado acentuadamente para sua psique muito morosa. Mas em todo caso, a chama da vitalidade estava fraca naquele corpo decadente. Ele estava letárgico, próximo do fim, e quando anoiteceu, afundou-se em um sono turbulento. Eu não o prendi na camisa de força como era costume quando dormia. Mesmo que acordasse em alienação mental uma vez mais antes de morrer, ele estava muito fraco para tornar-se perigoso. Porém, coloquei em sua cabeça e na minha os terminais de meu rádio cósmico, esperando com uma expectativa praticamente malograda por uma primeira e última mensagem do mundo onírico no breve tempo que restava. Na cela que estávamos havia um enfermeiro, um colega medíocre, que não entendia o objetivo do mecanismo, nem pensou em inquirir-me sobre meu procedimento. Enquanto as horas passavam, vi sua cabeça mostrar-se descontroladamente em sono, mas não o perturbei. Eu mesmo, embalado pela respiração ritmada do homem sadio e do homem moribundo, devo ter em seguida cochilado um pouco. O som de uma melodia lírica e sobrenatural foi o que me despertou. Acordes, vibrações e êxtases harmônicos ecoaram apaixonadamente por toda parte, e ao mesmo tempo, ante minha vista arrebatada, irrompia um espetáculo estupendo de suprema beleza. Muralhas, colunas, arquitraves de fogo vivificante luziam fulguradamente ao redor do lugar onde eu parecia flutuar no ar, expandindo-se para cima e uma altura infinita. Elevava-se um domo de indescritível esplendor. Simultaneamente a essa manifestação de suntuosidade palaciana, ou melhor, suplantando-as, às vezes em caleidoscópios de rotação, divisei fudiamente planícies vastas e vales graciosos, altas montanhas e atraentes grutas cobertas com todos os belos atributos da paisagem que meus olhos extasiados podiam conceber, porém na totalidade dotada de algum ente plástico, etéreo e incandescente, que em sua consistência consoleava tanto em espírito quanto a matéria. Enquanto eu contemplava essa paisagem, percebi que meu próprio cérebro detinha a chave para essas metamorfoses fascinantes, pois cada perspectiva que me aparecia era aquela que minha mente mutante mais desejava ver. Em meio a esse reino celeste eu habitava não como forasteiro, já que toda aparição e todo som me eram familiares, exatamente como fora eras inumeráveis de eternidade passadas, e o seria por iguais eternidades futuras. Então, a resplandecente aura de meu irmão de luz aproximou-se
e estabeleceu um diálogo comigo, de alma a alma, com silente e perfeita troca de pensamento. A hora era aquela de um triunfo que se aproxima, pois não estava meu companheiro de existência finalmente se desvencilhando de um cativeiro periódico degradante? Desvencilhando-se para sempre e se preparando para seguir o opressor maldito até as mais longínquas esferas do espaço etéreo, o que depois poderia se transformar em uma vingança cósmica violenta que abalaria as esferas? Flutuamos assim por algum tempo, quando percebi que os objetos ao redor esmoreciam e se tornavam turvos, como se alguma força estivesse me chamando de volta à Terra, aonde menos desejava ir, a entidade próxima a mim parecia experimentar uma mudança também, pois gradualmente encaminhou seu discurso para uma conclusão e, preparando-se para deixar a cena, desapareceu de minha vista com uma rapidez um pouco menor do que dos outros objetos. Alguns pensamentos mais foram trocados, e eu soube que a criatura luminosa e eu estávamos sendo chamados de volta ao cativeiro, embora para meu irmão de luz fosse pela última vez. Em menos de 1 hora, ante o miserando casulo corpóreo quase esgotado, meu companheiro estaria livre para perseguir o opressor através da Via Láctea e além das estrelas até as últimas fronteiras do espaço infinito. Um impacto muito nítido separa minha última impressão entre o desvanecente cenário de luz e o meu despertar repentino, um tanto acanhado até me endireitar em minha cadeira quando vi a figura moribunda mover-se hesitante no leito. Joe Slater estava realmente acordado, ainda que provavelmente pela última vez. Quando o observei mais atentamente, vi que em suas faces pálidas refletiam-se manchas de uma cor que nunca tiveram presentes. Os lábios também pareciam incomuns, estavam firmemente compridos, como se pela força de um caráter mais forte do que o de Slater, o rosto inteiro finalmente começou a ficar tenso e a cabeça virou-se agitadamente com os olhos fechados. Eu não acordei o enfermeiro adormecido, ao contrário, reajustei os terminais um pouco desarranjados de meu rádio telepático com a intenção de captar alguma mensagem de despedida que o sonhador talvez anunciasse. Subitamente sua cabeça virou rispidamente na minha direção e os olhos quedaram abertos, causando-me um completo assombro perante o que eu vi. O homem que tinha sido Joe Slater, o Catskill degenerado, estava agora me fitando com um par de olhos expandidos e luminosos, cujo azul parecia sutilmente intensificado. Não se evidenciava nem mania nem degeneração naquele olhar, e percebi, fora de dúvida, que eu estava observando um rosto em cuja face oculta habitava uma mente ativa de elevada condição. Nessa conjuntura, minha consciência começou a despertar para uma influência exterior decisiva agindo sobre o meu cérebro. Fechei meus olhos para reunir meus pensamentos mais profundamente e fui recompensado pela constatação real de que tinha finalmente alcançado minha mensagem mental ambicionada. Cada ideia transmitida tomou forma rapidamente em meu espírito, e embora nenhuma linguagem vigente fosse empregada, minha associação habitual entre o conceito e a expressão era tão formidável que me parecia estar recebendo em inglês usual a mensagem. Joe Slater está morto, anunciou a voz petrificante, ou a gente além das muralhas do sono. Meus olhos se abriram e procuraram o leito de dor com um horror curioso, mas os olhos azuis fitavam tranquilamente salientes, e o semblante estava ainda animado de inteligência. Para ele é melhor estar morto, pois era incapaz de suportar o intelecto ativo da entidade cósmica. Seu corpo grosseiro não estava em condições de experimentar os ajustes necessários entre a vida etérea e a vida planetária. Ele era muito mais um animal, muito pouco um homem. Contudo, foi através de sua deficiência que você chegou a me descobrir, pois as almas planetárias e cósmicas, por certo, não devem nunca se encontrar. Ele foi o meu tormento e minha prisão diária durante 42 anos de vosso tempo terrestre. Sou uma entidade como aquela em que você mesmo se torna na liberdade de um sono livre de sonhos. Sou seu irmão de luz e flutuei com você nos vales resplandecentes. Não me é permitido contar a seu eu terreno sobre o seu eu real, mas todos nós somos andarilhos dos espaços imensos e viajantes de muitas eras. No próximo ano, poderei estar habitando no misterioso Egito que vocês chamam de Antigo, ou no Império Cruel de Tsan-Chan, que surgirá daqui a 3.000 anos. Eu e você temos vagueado por mundos que circulam em torno de Arcturus, habitado em corpos de insetos filósofos que rastejam orgulhosamente na superfície da quarta lua de Júpiter. Quão pouco o eu terreno conhece sobre a vida e sua extensão, quão pouco, na verdade, convém que saiba para sua própria tranquilidade. Sobre o opressor não posso falar,
A humanidade sobre a Terra presente inconscientemente sua presença remota. Os homens, sem conhecer, deram inutilmente à sua luz piscante o nome de Algol, a estrela do demônio. É para encontrar e conquistar o opressor que tenho me esforçado em vão durante eras, retido pelo embargo corpóreo. Nesta noite vou com uma nêmesis conduzir uma justa e infernal vingança cataclísmica. Observe-me no céu perto da estrela do demônio. Não posso falar mais, pois o corpo de Joe Slater torna-se frio e rígido, e o cérebro rústico está parando de vibrar tal como desejo. Você tem sido meu amigo no cosmos. Você tem sido meu único amigo nesse planeta. A única alma que me percebe e me procura dentro da forma repelente que jaz nesse leito. Nos encontraremos novamente. Talvez no nevoeiro brilhante da espada de Orion. Talvez num platô deserto da Ásia pré-histórica. Talvez em um sonho à noite de hoje, esquecido ao acordar. Talvez em alguma outra forma numa era futura quando o sistema solar tiver sido varrido. Nessa altura, as ondas de pensamento cessaram abruptamente e os olhos pálidos do sonhador, ou posso dizer, homem morto, começaram a ficar vítreos como os de um peixe. Meio tomado de estupor, passei para o outro lado do leito, mas constatei que estava frio, rijo e sem pulso. O rosto descorado voltou a empalidecer e os lábios espessos se abriram, exibindo os caninos repulsivamente podres do degenerado Joe Slater. Estremeci, puxei uma coberta sobre a hedionda face e acordei o enfermeiro. Então deixei a cela e em silêncio fui para minha sala. Senti um desejo inexplicável e insistente de dormir um sono, em que dos sonhos eu não me lembrasse. O clímax? Que narrativa honesta de ciência poderia vangloriar-se de um efeito tal de retórica? Simplesmente registrei certas coisas atraentes a mim como fatos, permitindo-lhes interpretá-los conforme queira. Como já admiti, meu superior, o velho Dr. Fenton, nega a realidade de tudo que relatei. Ele garantiu que eu estava com esgotamento nervoso e urgente, necessitando de férias longas, integralmente remuneradas, que ele tão generosamente me concedeu. Assegurou-me que sua dignidade profissional, que Joe Slater era apenas um paranoico de estado inferior, cujas ideias estranhas deveriam originar-se dos contos folclóricos incipientes que circularam em geral nas mais decadentes das comunidades. Tudo isso ele me disse, mas não posso esquecer o que vi no céu na noite seguinte à morte de Slater. Para que não me considere uma testemunha tendenciosa, devo acrescentar um depoimento último de outra pessoa, que talvez possa fornecer o clímax que esperam. Vou transcrever textualmente o relato seguinte sobre a estrela. Nova Persei, extraído das páginas de uma eminente autoridade em astronomia, Professor Garrett P. Serviss. Em 22 de fevereiro de 1901, uma maravilhosa estrela nova foi descoberta pelo Dr. Anderson, de Edimburgo, não muito longe de Algol. Nenhuma estrela fora vista nesse local antes. Em 24 horas, a desconhecida tornou-se tão brilhante que superou o brilho de Capella. Em uma semana ou duas estava esmorecida, e no decorrer de poucos meses ficou custosamente perceptível ao olho nu. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.